Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de como ter resultado com os produtos. E se você está assistindo esse vídeo, significa que você decidiu fazer parte da equipe Spartan e já assistiu o vídeo da Gabriela, da trilha do novo consultor, que é importantíssima para você nesse processo. Então, vamos falar de resultados e nada melhor que falar do resultado, como sempre falar do nosso resultado. Nosso resultado sempre é o mais importante. Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Me chamo Rodrigo Pierre, sou professor de Educação Física e quando conheci os produtos eu estava assim, com 96 quilos, um pouquinho fortinho, treinava muito forte nessa época, já fazia atividade física, só que eu não controlava os outros pilares que a gente vai conversar aqui e isso fazia total diferença no meu resultado, ou seja, na minha ausência de resultado. E foi quando eu conheci meus patrocinadores, eu vi o resultado das pessoas que vinham junto com eles, isso me chamou muita atenção, resolvi pesquisar a empresa, pesquisar os produtos, adorei o que eu vi e tomei a decisão de experimentar. E foi quando eu, em 4 meses, consegui reduzir 18 quilos. O que me chamou mais atenção foram duas coisas. Uma é que foram 18 quilos em 4 meses sem sofrer. Eu já tinha tentado algumas coisas, e eu até tinha resultado, mas eu sofria demais e isso fazia com que eu não conseguisse ter uma continuidade e voltava para o meu corpo anterior. E também a minha vitalidade, o meu sono, a minha performance no trabalho. O peso acabou sendo brinde. E hoje, num total de menos 22 quilos. Muita gratidão, não só aos meus patrocinadores, mas também à Herbalife. E vamos conversar como é que isso pode acontecer. Primeiro, a gente tem 5 pilares. 5 pilares que são fundamentais para fazer com que, principalmente, você passe por uma mudança de hábito. Nós somos fruto dos nossos hábitos. Então, quando a gente consegue mudar nossos hábitos, a gente tem os nossos resultados sem sofrer, porque já é do nosso dia a dia. Então, nosso primeiro pilar é a mentalidade. E nesse pilar, a gente identifica quais são os seus sabotadores, a gente aprende nesse pilar que não existe alimento proibido, existe sim a frequência adequada para cada alimento. Eu, particularmente, adoro pizza e chocolate, eu continuo comendo, só que na frequência correta. E a gente também tem um grupo de apoio. Então, esse grupo de apoio ele se faz importante porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive e, às vezes, dentro de casa, a gente não tem um suporte porque as pessoas não são obrigadas a fazer a mesma rotina que a gente, e no grupo você vai ter esse suporte com pessoas que querem a mesma coisa que você. A atividade física é o nosso 20%, mas também bem importante. Uma alimentação forte e a suplementação com produtos naturais, produtos da Herbalife. E a gente vai entender tudo direitinho hoje aqui, o porquê de cada pilar. Bem, primeiro, para a gente falar de emagrecimento, de controle de peso, a gente tem que saber de calorias. E muita gente acha que calorias é isso aí. São os bichinhos que costuram a nossa roupa durante a noite. Mais ou menos nesse aspecto. Quando, na verdade, pessoal, caloria é a forma como a gente quantifica a energia que os alimentos dão para a gente. E a gente tem 3 tipos de alimentos que vão dar esse tipo de energia para a gente. São os macronutrientes. Carboidrato, proteína e gordura. Para vocês terem ideia, a quantidade de calorias que cada um fornece para você por grama. Para aqueles que gostam de tomar um álcool, ali, 7 gramas de caloria por cada grama de álcool. Então, para vocês terem uma noção geral do que acontece e o porquê. E quando a gente fala de calorias, energia, para vocês entenderem, o emagrecimento ou o ganho de peso, ele está numa balança. Se você ingere mais energia, se você come mais energia do que você gasta, você engorda. Se você come menos energia do que você gasta, você emagrece. Então, é uma balança desse controle, do quanto você ingere e do quanto você gasta. Mas, Pierre, então quer dizer que é só me ligar nas calorias que está tudo certo? Não. Hoje em dia, a gente já sabe que tem um conceito chamado de calorias vazias e calorias de alta densidade nutricional. E isso faz total diferença. Imagine que nessa imagem aí, os alimentos todos somados, eles tivessem a mesma quantidade de calorias. Você acha que eles teriam o mesmo tipo de... as pessoas comendo esses alimentos teriam o mesmo tipo de performance, teriam o mesmo tipo de resultado? Obviamente não. Os alimentos de calorias vazias, o nome já diz,
são calorias vazias, não tem nutrientes. Isso se traduz que, como você não coloca nutrientes dentro do seu corpo, você acaba tendo mais fome. Geralmente são alimentos que têm muito carboidrato simples, então já tem uma tendência maior a te levar para picos de fome, não te nutrindo. Então isso faz com que você acabe beliscando mais, consequentemente, além de outros fatores que não são saudáveis para o seu corpo, mas você acaba engordando com mais facilidade. Alimentos de alta densidade nutricional, eles te nutrem mais, eles te saciam mais, porque o teu corpo fica já nutrido durante mais tempo e você fica saciado por mais tempo. Consequentemente, você acaba não tendo aquelas beliscadas, não tendo alguns comportamentos que vão te fazer engordar e tendem também a ter um baixo índice glicêmico, a gente vai conversar também sobre isso, e isso facilita com que você controle o seu peso. Então, tem até estudos que mostram que se você faz uma dieta até com uma quantidade de caloria maior, mas com uma densidade nutricional maior, você tem um resultado superior a uma pessoa que vai fazer uma dieta hipocalórica, mas com uma densidade nutricional menor. Então, sempre evitando alimentos de calorias vazias. Não é nem evitar, mas a gente tem uma frequência menor de consumo desses alimentos. E para vocês terem ideia, quando eu falei lá atrás que eu fazia muita atividade física e não tinha resultado, é mais ou menos por conta disso aqui. A atividade física, quando a gente fala em gasto energético, a atividade física ela corresponde de 15% a 30% do teu gasto energético total. E 30%, gente, a gente está falando de atletas hiper mega treinados que treinam muito forte. Quando a gente fala de pessoas comuns, a gente bate ali no máximo em 20%. Então, por isso que eu até treinava forte, mas não tinha meu resultado. Quando eu me concentrei na minha alimentação, que aí você vai ver ali, ó, metabolismo basal, o seu corpo para se manter vivo, para você respirar, para você prestar atenção no que eu estou falando aqui, para você andar, para você viver, o teu corpo gasta de 60% a 75% de energia. Isso faz toda a diferença quando a gente pensa que, então, é muito mais o que a gente coloca para dentro do que propriamente o que a gente se exercita. Então, Pierre, como é que eu posso fazer, então? De um modo geral, pessoal, evitar muito farinha branca, açúcar, carboidrato simples, são alimentos que, por conta de uma educação, uma recomendação de Harvard, da pirâmide nutricional, na década de 80, se preconizou muito o consumo de carboidrato como base. E aí, quem é da década de 80 igual a mim, ouviu muito sua mãe falando, vai comer arroz, vai comer macarrão, vai comer... E era sempre um carboidrato. Então, hoje já mudou, a recomendação da pirâmide nutricional de Harvard já é outra, a base é exercício e controle de peso, e a gente cada vez mais sabe que o açúcar, a farinha branca, o açúcar em várias formas, tá? Pode ser no álcool, na cerveja, que é como se fosse um pão líquido. De todas as formas, ele não vai te ajudar, pelo contrário, ele vai te dar mais picos de fome, ele vai fazer com que você retenha mais, ele vai trabalhar contra você o tempo todo. Então, como é que a gente faz isso? Se você for perceber, toda pessoa que está acima do peso, ou a maioria esmagadora dela, ela tem alguma relação ou com doce, ou com salgado, com farinha, que tem a farinha, ou então com a bebida. Qualquer um deles tem a relação com um desses. Então, o que a gente faz para sair desse vício? A gente vai conversar lá na frente, mas o que esse vício pode trazer para você, gente? Esse acúmulo de gordura visceral. A gente tem dois tipos de gordura, a gordura chata e a gordura perigosa. E essa gordura chata visceral, ela não sai com cirurgia, ela é uma gordura que, essencialmente, ela precisa que você mude seus hábitos de vida. E a gordura visceral, ela faz com que você flerte com algumas doenças, como esteatose hepática, diabetes, hipertensão, cardiopatia. Então, tomar muito cuidado, gente. Esse tipo de alimentação vai te levar para isso. E muita gente aí fora está indo para isso. Como é que a gente faz isso? Agora sim, com o consumo de um outro macronutriente chamado proteína. Esse macronutriente, ele vai, assim como o carboidrato, ele vai te saciar tanto. O carboidrato ele é um macronutriente que mais vai te saciar, só que com um detalhe, ele te dá fome muito rápido. A proteína ela vai te saciar tanto quanto o carboidrato, só que ela prolonga esse tempo de saciedade
Então, você não precisa largar todo o seu carboidrato simples que você come hoje. Ah, pô, Pierre, eu como 8 pães no meu café da tarde. Ok, diminui para 4 e aumenta o consumo de proteína. Eu te garanto que essa alta saciedade vai fazer com que você, pouco a pouco, comece por si só a não querer mais tanto pão, tanto açúcar, tanta farinha. Então, a nossa recomendação é sempre que você aumente o seu consumo de proteína e geralmente você vai encontrar as pessoas consumindo menos proteína do que deveria. O mínimo que você tem que consumir, você não consegue alcançar. Então, você tem que aumentar esse consumo. E a proteína a gente liga muito à musculatura, mas na verdade ela tem algumas funções importantes, como na geração de alguns hormônios, algumas funções bioquímicas dentro do seu corpo funcionam a partir da proteína. Então, é importante você ter ela no corpo. Beleza, Pierre. E o que eu faço, então, para controlar o meu peso? Bem, de modo geral, pratique atividade física. Por mais que ela tenha um percentual menor, ela é importante que ela vai potencializar esse processo. A atividade física, quando a gente fala de controle de peso, ela tem a propriedade de aumentar as usinas de gasto energético dentro do seu corpo. Então, ela vai tornar o seu corpo mais eficaz para gastar energia. Fazer parte de um grupo, por mais que no primeiro momento você não ache que faça parte ou que você tenha muito a ver com esse grupo. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, então, conforme você vai convivendo com essas pessoas, você vai se tornando parte do meio. Se é um meio saudável, você vai se tornando uma pessoa mais saudável. E, obviamente, consumir alimentos com alta densidade nutricional, e a gente tem um maravilhoso que a gente vai conversar sobre ele. Bem, e o porquê, então, Pierre? Qual a importância de eu introduzir o shake e os outros produtos da Herbalife na minha alimentação? Bem, é simples. Hoje, os alimentos não têm mais a mesma quantidade de nutrientes como em outra época. Eu não sei no estado de vocês, mas aqui no Rio de Janeiro a gente brinca que a galinha chorou. Tem uns 30 ovos por R$10. E os ovos que você pega ali, geralmente, são bem diferentes de um ovo de uma galinha de quintal. Ou de um ovo que você tem que investir um pouco mais. Então, você já pode ter certeza que a quantidade de nutrientes ali não é a mesma que um ovo de uma galinha de quintal. Os brócolis hoje não têm mais a mesma quantidade de nutrientes que tinha em outra época. O salmão, por exemplo, ele só vai ter a quantidade de ômega 3 se ele for um peixe selvagem, de águas profundas, que se alimenta das algas no fundo do mar. E, infelizmente, os nossos peixes hoje são de cativeiro, então ele não tem essa necessidade de criar esse ômega 3. E se você tiver que consumir a quantidade de fibras que você precisa para o seu dia, você vai precisar de alguns pés de alface, algumas frutas de coloração diferente. Então, é praticamente impossível. Então, quando você não consegue dar a quantidade de nutrientes que seu corpo precisa diariamente, você acaba sofrendo, você fica com fome. Então, quando a gente entra com um shake, e de repente vai aqui uma surpresa para muitos, o shake não é para emagrecer, o shake não é emagrecedor, nosso shake da Herbalife é nutrição e ele vai te ajudar justamente nesse processo. E por onde eu vou começar, Pierre? Por onde eu vou começar? Bem, você começa fazendo a coisa mais importante que você tem agora, que é construir o seu primeiro resultado, com todas essas informações que a gente já viu e com o que a gente vai ver agora. O teu primeiro resultado é o mais importante da empresa. Sempre construir um novo resultado é importante, mas o primeiro resultado é o mais importante de todos, o resultado de impacto que vai fazer que você tenha efetivamente seu resultado. Então, como eu já falei, o nosso shake ele ajuda muito nesse processo. E vem a minha pergunta: já tomou seu shake hoje? E por que, gente? O nosso shake ele não é emagrecedor. O nosso shake ele é uma comida liofilizada, ou seja, é uma comida desidratada, passa por um processo altamente tecnológico que tira a comida do estado sólido para o gasoso, então retira toda a água do alimento, mantendo os nutrientes. Depois é só você colocar a água que volta tudo direitinho, fica tudo legal. E é um alimento que chega nas suas células muito rápido. E por que ele ajuda no controle de peso, já que ele não é emagrecedor? Por um simples motivo: ele tem alta densidade nutricional, ele tem baixa caloria
e ele tem um índice glicêmico baixíssimo. Tudo que um alimento precisa para você controlar o seu peso. Então, ele é perfeito por isso. E além, como eu falei, ele chega a 40 minutos nas suas células. Tem alimento que você vai ingerir que em 40 minutos está no teu estômago ainda. Então, em 40 minutos o shake já passou pelo teu estômago, já passou pelo intestino, já entrou na corrente sanguínea e já está nas suas células. Isso é fantástico, pessoal. E a gente pode utilizar o shake, já que ele não é emagrecedor, de 3 formas. Para reduzir peso, substituindo 2 refeições. Para manter o peso, substituindo 1 refeição. E para os sortudos, para quem quer aumentar, ganhar peso, incluindo em outras 2 refeições. E um comparativo aqui bem rápido para vocês, pessoal, do shake, como é a matemática também, como ele tem menos calorias, se você for comparar com o café da manhã tradicional do brasileiro, você, além de ter mais nutrientes, ou seja, uma alta densidade nutricional, você consegue poupar 350 calorias. E é por isso que a coisa funciona. Se você pegar um prato saudável para jantar também, e além de todo o trabalho que você vai ter para montar esse prato, você não vai ter a quantidade de calorias que um shake tem. Então, você substituindo de manhã e de noite, você entra em déficit calórico, que a gente viu lá atrás, o déficit calórico, automaticamente o teu corpo precisa buscar a energia dentro de você, que são as gordurinhas, que são os estoques de energia. Então, fora o shake, o que a gente tem também? Proteína. Essa proteína é fantástica e ela vai aumentar o valor proteico do shake e isso vai fazer que você tenha uma ativação de metabolismo maior, você aumenta mais a sua saciedade, você tem um suporte maior de proteína. Então, é uma estratégia, geralmente, quem coloca a proteína junto no shake já acelera o seu processo de resultado, justamente pelo metabolismo mais ativado. A gente tem os nossos chás, o herbal, é maravilhoso, ele tem um potente antioxidante, ou seja, ele trabalha muito forte no envelhecimento celular, além de ser extremamente refrescante e ajudar a hidratar, e o consumo maior de líquidos é importante para o controle de gordura, para você reduzir essa gordura. Ele também acelera um pouquinho esse metabolismo e tudo dentro de uma margem de segurança maravilhosa. Ele tem 85 miligramas de cafeína. O recomendado pela OMS são 300, então está completamente dentro do padrão. Nós temos o NRG, que quem prova não consegue ficar sem depois. Ele é maravilhoso também. Ele, além de dar energia e disposição, ele, através dessa união de cafeína, chá preto e guaraná, ele aumenta o fluxo sanguíneo dentro do seu corpo, aumenta o suporte sanguíneo que chega para o teu cérebro e ele faz uma ativação no teu sistema nervoso central maravilhosa que aumenta a sua concentração. E, para mim, especialmente, que passo o dia em atividade, ele faz total diferença no meu dia. No dia 1 com o NRG e a outro sem o NRG. Temos os nossos tabletes também que potencializam tudo. A gente com certeza vai ter um outro treinamento de produtos para poder falar com mais calma sobre cada produto, mas para falar bem rapidamente, o ômega 3, o Herbalife Line, se você der um Google aí, você vai passar o dia lendo os benefícios do ômega, e esse ômega da Herbalife ele tem uma qualidade absurda. Eu tenho uma particularidade com esse ômega, porque eu já consumi alguns ômegas antes da Herbalife, eu sempre arrotava peixe, e o da Herbalife não me deixou arrotar peixe pela qualidade que ele é. Depois eu fui estudar e vi o processo por qual ele passa, e entendi o porquê da qualidade dele. O Extra Cal, e o ômega 3 vai te ajudar nessa remoção de gordura também. O Extra Cal, quando a gente pensa em cálcio, a gente pensa só em osso, mas a verdade é que o cálcio ele tem uma função importantíssima dentro da musculatura. Isso vai te ajudar também no seu processo de resultado com os produtos. O multivitaminas também, esse aumento de micronutrientes, para vocês terem ideia, a maioria esmagadora dos brasileiros tem um déficit de micronutrientes, e ter um déficit de micronutrientes é como se você estivesse dirigindo um carro com o óleo fraco, com a água baixa,
um carro todo desregulado. Quando você está com a quantidade de micronutrientes certinha, você está com o teu carro redondinho, funcionando direitinho, e é isso que o Herbalife Line vai te ajudar a fazer, porque esses micronutrientes, eles fazem todas as operações, ajudam todas as operações de síntese, de absorção dentro do seu corpo. Fiberbond, a gente vai conversar na seção de fibras, que são importantes, as fibras para o nosso corpo. Elas têm algumas funções, entre elas o aumento da saciedade, entre elas a redução do índice glicêmico dos alimentos e também a limpeza do nosso intestino, e essa limpeza do intestino faz com que você tenha uma absorção maior de alimentos. Então, é sempre uma estratégia ótima você ter o consumo de fibras, e a Herbalife tem essas fibras em 3 formas. A forma líquida, que é maravilhosa. Se você gosta de um refrigerante, você misturar o Fiber Concentrate com água com gás, você vai ter um refrigerante delicioso. A fibra em pó, que não tem gosto, você pode colocar em qualquer alimento, e ela é maravilhosa para essa limpeza do intestino. E o Fiberbond, que é um mix de fibras de aveia e beterraba, perfeito para você, antes de fazer sua alimentação, já criar uma caminha ali das fibras para receber o alimento. Então, é um produto também fantástico. E, visto isso, pessoal, quais são os nossos próximos passos? Bem, a gente vai ter, logo depois desse vídeo aqui, um vídeo de tarefas para a gente ter uma fixação do que a gente viu aqui, para a gente conversar, para a gente poder dar sequência, que você vai conversar com o seu coach e buscar o seu próximo resultado, seu primeiro resultado de impacto. Além disso, tem o nosso próximo vídeo também, falando mais agora da parte de negócio, de como você vai, os passos para você abrir a sua empresa, que é você, vai ser muito bem falado pelo Jobson. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à equipe Sparta. Nós sempre gostamos, é um prazer muito grande ter sempre pessoas novas aqui, e nos vemos nos próximos treinamentos e nos eventos da Herbalife. Forte abraço!